Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic está em queda e vai continuar caindo em 2024. O que isso significa para os títulos Tesouro e IPCAs mais longos, considerando que no passado esse movimento de alta e depois da queda da taxa Selic já aconteceu? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Os efeitos da marcação a mercado nos títulos longos baseados na queda da taxa Selic. Vini Invest, o canal que investe em você, que responde às suas dúvidas e que não te deixa na mão. Vamos lá, vamos começar então comparando dois períodos interessantes da história brasileira, 2016 e 2023. Vini, por que 2016 com 2023? Olha essa tabela que você está vendo aí e, em particular, esse retângulo da cor verde que está marcado. É o ano de 15, 16 e 17. Mas em 2016, a taxa Selic chegou na máxima, assim como agora em 2023. Ela chegou lá naquele período a 14,25 e ficou um ano estagnada lá, do finalzinho de 2015 ao longo de quase o ano de 2016. Só começou a cair em novembro de 2016 e depois ela foi caindo. E agora, como que nós estamos? Em 2023, nós também tivemos aí a nossa Selic até o meio do ano nessa máxima de 13,75. E eu tenho recebido uma pergunta que é: Vini, com a taxa da queda Selic, as taxas dos tesouros IPCAs mais longos também caem diretamente, proporcionalmente? E esse vídeo é para responder essa questão, comparar a queda de 16 com a queda provável de 23 para 24 e os efeitos então que você pode esperar. Vamos lá, vamos começar primeiro trazendo o contexto político daquela época. Por que isso é importante? Porque você tem que entender que as taxas do Tesouro, elas são influenciadas por variáveis econômicas e também por variáveis políticas. E se você não lembra o que aconteceu em 2016, eu quero te mostrar. Nós tivemos aí a aprovação do impeachment da presidente Dilma e depois o seu afastamento. Não se esqueça que esse fato aconteceu também em relação a um movimento muito forte das commodities, a queda dos preços das commodities no Brasil. Isso afeta diretamente a economia brasileira e pouca gente lembra desse fato que aconteceu aí em 2016. Nós tivemos também aí o novo governo, o governo Temer, assumindo e trazendo reformas e manifestações aí de ruas que nós observamos. E também trazendo algumas mudanças internas em termos de legislações. Proposta de teto de gasto, de reforma da Previdência, enfim, era um movimento bem conturbado do ponto de vista político e do ponto de vista social. E não nos esqueçamos que ainda tínhamos a Lava Jato correndo realmente a toda velocidade. Mais de 1.000 processos, mais de 600 buscas e apreensões. Enfim, um rebuliço político, econômico e social bem grande no mercado brasileiro. E isso afeta diretamente isso que eu quero te mostrar aqui agora. Eu trouxe duas informações nesse gráfico. Presta bastante atenção para você entender. Lá no ano de 2016, o título mais longo era o IPCA 2035. E eu estou comparando esse título que está na cor azul, então recapitulando, é o IPCA 2035 na cor azul, lá no ano de 2016, com um período de um ano com o Tesouro IPCA 2045, só que nesse ano de 2023. Vini, aonde é que você quer chegar? É isso que eu vou te mostrar agora. Repara esse movimento. Essas setas verdes no início, veja que nos dois inícios de ano, 2016 e 2023, os títulos mais longos acabaram apresentando uma alta nos primeiros dias e meses do ano. Veja, aqui são em dias úteis para você entender. Depois, o movimento seguinte dos dois é de queda das taxas dos juros. Só que veja que eles tiveram taxas muito próximas aí ao longo do segundo trimestre de cada um desses anos, 2016 e 2045. Então, resumindo para você, naquele período, em 2016, o título mais longo, ele chegou a ter taxa de 7,5%, quase 8%.
uma taxa maravilhosa. Mas por quê? Por esses fatores que eu te expliquei. Fator político, impeachment, tivemos também as manifestações sociais, questões de lava-jato, enfim, uma confusão interna no Brasil. Na medida que as coisas foram melhorando, entrando mais no trilho, as taxas foram caindo até aí aproximadamente 5,5%. E depois voltaram a subir. Já o IPCA 2045, nesse ano de 2023, tivemos também a alta da taxa que chegou a 6,5%. Também chegou a cair, inclusive abaixo de 5,5%. E depois voltou a subir. Calma que eu vou trazer um resumo para você entender um pouco melhor. Além de pegar aquele título mais longo, ou seja, comparar nos dois períodos, 2016 e 2023, os títulos mais longos, eu peguei o segundo título mais longo. Então, nesse caso, em 2016, o segundo título mais longo era o IPCA 2024. E agora, nesse ano de 2023, você já sabe, é o Tesouro IPCA 2035. Veja que o movimento foi o mesmo. As taxas começam, depois elas sofrem um aumento nos primeiros meses, depois tem uma queda. E veja que, novamente, há um encontro de taxas ao longo do período. Então, o movimento dos títulos intermediários também foi muito parecido em relação aos títulos mais longos. A diferença é que depois abre aí uma diferença de título, de taxa muito grande. Então, houve uma semelhança, mas não são idênticos, eles são semelhantes, porque os dois são títulos longos. Um é longuíssimo e o outro era longo. Continuando e olhando mais em detalhes, agora, para o ano de 2016 até o ano de 2018. Lá atrás, então, voltando no tempo para o título mais longo, veja a variação dessa taxa. Ela começa, então, a 7%, chega a 7,5% lá no auge do zum do processo de impeachment. Quem comprou ali deve estar rindo à toa. Depois que a situação começa a resolver, a taxa desaba. Ela cai então de 7,5% para 5%, mas raramente ficou aí abaixo de 5%, você observa no gráfico. Só que depois nós tivemos também uma nova alta em cada um aí desse período. E eu vou explicar melhor o que aconteceu ao longo dessas fases. Repara, a taxa Selic em 2017 estava então aí a 13,75. É a tabela do alto do seu vídeo na marcação à esquerda. Veja, 13,75 em 2017, ela já estava caindo. É isso que esse gráfico aqui está mostrando para você. O Tesouro IPCA também já caiu nesse período, chegou lá nas mínimas para você entender, batendo então com a taxa da queda Selic. Vini, então eles ocorrem em paralelo? Não. Olha o que aconteceu, voltou a cair novamente lá em setembro de 17. Repara que nesse caso a taxa Selic já estava em 9,25 e 8,25. Então não houve uma queda proporcional nos momentos seguintes. Além disso, nós tivemos alguns picos. O que foram esses picos? Por exemplo, maio de 17 foi o famoso Joesley Day no governo aí que nós tivemos. E depois nós tivemos eleições. Toda vez que nós temos período eleitoral, o segundo semestre do ano de eleição, geralmente as taxas sobem, o estresse aumenta. Então existem alguns fatores também que influenciam nas taxas, que não é somente a taxa Selic. É esse contexto que você tem que entender. Da mesma forma, o outro título, que era o 2024, que atualmente corresponde mais ou menos ao nosso IPCA 2035, teve esse movimento de taxas bem parecido. Vamos lá. Então, com a queda da taxa Selic, que conclusões finais nós podemos chegar? Primeira situação que é importante você entender. O mercado antecipa esse movimento. O mercado vive de expectativas. Então, ele já começa a se antecipar a essa queda de taxas em relação à efetiva queda da taxa Selic. Geralmente, o mercado consegue antecipar em 3 meses, talvez 4 meses, esse movimento mais adiante. Uma prova disso é essa playlist que eu gravo para vocês, falando da expectativa de queda da taxa Selic, que raramente sai errada da expectativa do mercado. Você consegue antecipar 2, 3 reuniões do Copom sem grande estresse. Segundo ponto que nós temos, mesmo nos ciclos de queda da taxa Selic, que é o que nós estamos tendo,
existem alguns eventos que podem fazer as taxas subir. E aqui eu trago dois eventos internos. Um que foi imprevisível, o Joesley Day, ninguém tinha como prever. E outro, as eleições. Esse é previsível e eu constantemente falo aqui para você. Só que esses dois fatores são internos. Os fatores externos, imprevisíveis, um cisne negro, nós não temos como prever. E eles também podem acontecer e embaralhar todo esse cenário que supostamente indica uma previsibilidade. Terceira questão importante, as taxas do IPCA 2045, que é o título mais longo atualmente, estão girando aí entre 5,5, 6, 5,75. Continuam sendo taxas historicamente interessantes. Eu aqui não estou indicando para você investir, eu mostro para você com dados que as taxas estão realmente interessantes para quem tem visão de longo prazo. Não é para comprar para daqui 1 ano, 2 anos, querer ter ganho na marcação a mercado. É visão de longo prazo para você não se estressar. As taxas continuam boas. Agora o principal é essa informação. A taxa Selic não define as taxas de longo prazo, nem para cima e nem para baixo. Taxa Selic define as taxas de curto prazo no mercado financeiro. Vini, então quem define essas taxas do IPCA 2035 e do 2045? É o mercado. São as pressões do mercado que definem para onde é que as taxas dos títulos longos estão indo. Que pressões são essas? Pressões internas, como por exemplo o risco fiscal, a preocupação com as contas públicas, ou preocupações externas, que eu venho dizendo que atualmente são as principais preocupações aqui no Brasil. É o que vai acontecer com a geopolítica e a macroeconomia internacional. É por isso que eu sempre te falo, entre para o clube de membros para você entender o movimento que está acontecendo. Lá você tem acesso a 2 vídeos semanalmente, para você se situar. Um que eu falo das taxas e o outro do movimento geopolítico e econômico. Prepare-se, 2024 será um ano de fortíssimas emoções e eu quero estar aqui para poder te ajudar. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você entenda, taxa Selic não é 100% de garantia dos títulos longos. Pelo contrário, é o mercado que define o título longo. Um abraço e uma excelente sexta-feira.